Mais do que homenagear a cultura afro-brasileira, o Dia da Consciência Negra é uma data para refletirmos sobre o racismo estrutural e a desigualdade racial na história do país. Para homenagear nossa negritude, o Consciência Limpa vem exaltar a presença dos negros na formação sociocultural da Amazônia. Ainda hoje, o imaginário sobre a Amazônia se volta para uma região formada por índios e europeus colonizadores, invisibilizando a presença negra nessa formação. Para resgatar nossa memória e identidade, o Consciência Limpa ouviu personalidades que contam e fazem a história da Amazônia Negra. Segundo o censo de 1872, o primeiro na história do Brasil, havia na época 979 negros escravizados no Amazonas, fazendo do estado a província com menos escravizados do Império. Manaus foi a segunda cidade brasileira a abolir a escravidão. Os escravos negros foram libertos do Amazonas em 1884 pelo então presidente da província, Teodoro Souto, 4 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Esses dados são de pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Roberta Brito, mestra em História pelo programa, falou sobre a presença negra na Amazônia. A temática surgiu ainda na graduação, enquanto nós investigávamos sobre o trabalho e migração na província do Amazonas, em especial sobre 2 colônias, Mauá e Itacoatiara. Na investigação sobre essas 2 colônias, nós percebemos que o mundo do trabalho era composto por trabalhadores de diversas origens, vindos de diversas partes do mundo, como os europeus, os asiáticos e os africanos. Foi então que eles surgiram compondo o mundo do trabalho no Amazonas. Essa pesquisa foi estendida para o mestrado, onde a gente pôde contar com novas fontes e, novamente, os africanos livres vão aparecer nessa documentação que até então não tinha sido consultada. Os africanos livres foram destinados à colônia de Itacoatiara entre os anos de 1858 e 1859. Eles foram para trabalhar ali na agricultura e na indústria e deveriam permanecer até sair a emancipação da tutela do Estado. Durante esse período, foi registrada a presença deles, mas na maioria das vezes carregados de uma negatividade. Eles eram vistos como agentes de distúrbios, eram vistos como pessoas de mau comportamento, mas quando a gente contrapõe algumas outras fontes, como por exemplo os jornais, a gente consegue entender que na verdade eles estavam resistindo, eles estavam lutando pelos seus direitos, eles eram africanos livres e então eles estavam lutando pela prerrogativa da sua liberdade. Eu acredito que histórias como essas devem ser constantemente referenciadas porque contribuem para a visibilidade negra no Amazonas e também contribuem para um debate acerca de uma série de questões, como titulação, proteção. 56,10% da população brasileira se declara negra, segundo o IBGE. E aqui, na região amazônica, que historicamente tenta apagar a identidade negra da sociedade, uma pesquisa artística conduzida por Keila Serruia reivindica a memória negra na história manauara. Olá, tudo bem? Meu nome é Keila Serruia Sankofa e eu vim falar um pouco sobre o projeto Direito à Memória. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do programa do AmazonSat, Consciência Limpa, que nos convidou para falar um pouco sobre o projeto. Para iniciar eu falo nós, mesmo estando aqui sozinha. Eu sou idealizadora do projeto e diretora, mas ele é construído por muitas mãos negras e vocês conseguem
visualizar, né, saber quem são essas pessoas, essa equipe, no nosso site, que é www.direitoamemoria.com. Ele é um projeto artístico de pesquisa que vem desde 2018, né, e o seu principal objetivo é reivindicar a memória, né? O estado do Amazonas, muitas pessoas negam a presença negra nesse estado, e a gente compreende que hoje ainda existem muitas pessoas que lutam, né, pela vida de pessoas negras, por suas comunidades, né? Então a gente trouxe esse projeto, refletiu, pensou, pesquisou, construiu esse projeto para que a gente pudesse construir essa imagem que também nos traz autoestima, né? Porque eu acho que é o que a gente precisa questionar muito. E a gente tem alguns ensaios artísticos, a gente pretende fazer um documentário, um filme performance, mas aí a gente ainda está sonhando muito, a gente entende que é um projeto muito extenso. Essa é só uma primeira etapa, né? Mas eu acho que nessa primeira etapa acontece uma coisa que é muito inovador e nos satisfaz muito. Eu, como artista, dou prioridade para ocupar as ruas, e nada mais justo que ocupar os ônibus, né? Então a gente está ocupando alguns ônibus da cidade, e a gente está ocupando com esses mini estandartes aqui, ó. Esses mini estandartes, né? Com informações sobre quem é essa figura importante e indicação para que as pessoas vão no site descobrir mais sobre essas histórias. E essa daqui que eu mostrei para vocês é a Alexandrina. A Alexandrina, a gente conhece ela na história, ela é do século XIX. Eu conheci a Alexandrina através da professora Patrícia Sampaio, que é uma historiadora maravilhosa. E a gente achou a imagem da Alexandrina, que foi desenhado por um casal que veio pesquisar na Amazônia. A descrição dele sobre ela é muito racista e a imagem dela é muito triste. A boca, assim, é muito triste, enfim, né, os traços. Então a gente convida um ilustrador e mostra todas as referências, essas referências de guerra, essas referências de vitória que a gente pretende com o projeto. E ele redesenha ela como uma rainha, né, como uma mulher incrível, que com certeza ela foi, né? E eu acho que essa mulher reflete muitas outras, né? Existiram muitas outras mulheres que fizeram história na sua comunidade, que sabiam muitas coisas e foram apagadas pela história. E a gente reconstrói, né? A gente reivindica a memória. É isso que a gente quer construir com esse projeto. Esse projeto ele só é possível de ser executado porque ele tem um apoio de muita gente. Ele tem o apoio da Prefeitura de Manaus através do edital Conexões Culturais, e ele também tem um apoio do Pedra de Fogo Produções, Ponta de Lança, Aratrama, Crioulas do Quilombo. Natural de São Paulo e economista por formação, a fotógrafa e ativista cultural Marcela Bonfim mora há 10 anos em Rondônia, lugar onde ela iniciou uma pesquisa fotográfica ao resgatar sua identidade como mulher negra. Foi na Amazônia que Marcela iniciou seu processo de conhecimento do seu corpo negro. Chegar aqui em Rondônia, há 10 anos atrás, hoje traz uma gama de sensações, e até mesmo pelo espaço de tempo que foi, criado dentro dessa relação, Chegou uma Marcela e hoje está aí, a mesma Marcela, mas com outros olhares, outros horizontes. Chegar aqui em Rondônia 10 anos atrás foi chegar aqui com um imaginário completamente distorcido em relação ao que representa a Amazônia. A gente chega aqui imaginando
coisas óbvias, mas além do óbvio a gente também chega imaginando coisas que muitas vezes não passa de criações, né? Mesmo pensar uma Amazônia única é uma criação, não é, né? E pensar esse lugar como uma Amazônia já é ter uma distorção bem forte na cabeça, até mesmo porque é um nome normatizado pelo próprio colonizador, né? Então, chegar aqui e ter a imagem do barbadiano, né, cristalizada e bastante dignificada aqui nessa região, também fui perceber essas lacunas que a minha memória carrega ainda, né? Uma diáspora inteira que chega no início do século, né, trazendo uma quebra muito forte no imaginário dessa região, principalmente, né, onde a gente tinha uma abolição recente, mas um processo de marginalização pulsante, ou seja, aquele corpo negro completamente estigmatizado. O corpo do negro, no geral, eles já chegam aqui com seus costumes, né, bem diferenciados, chegam falando inglês e chegam aqui telégrafos, engenheiros, profissionais, né? E aqui estabelecem, né, o corpo negro dentro de um empreendimento de poder como Madeira Mamoré, mas em situações de destaque, onde eles eram vistos como profissionais, não como a mão de obra, o fator de produção. O Reconhecendo a Amazônia Negra é esse processo, né? Eu acho mais um processo do que um projeto. A gente tem circulado bastante, foram 4 anos bastante intensos de circulação. Passamos por Manaus, pelo Sesc. A Keila Seruia teve junto com a gente, uma artista local, bastante reconhecida, com uma representatividade que eu digo é fundamental, né, aí no estado do Amazonas e na região norte, né, nesse pedaço dessa Amazônia aqui. Então, esse processo ele aconteceu, né, a partir dessas autodescobertas, né, sobre o meu corpo mesmo, né. E foi pela fotografia, foi a partir dos reflexos que eu fui tramando na cabeça, né. Eu comecei a fotografar muitas pessoas negras e aí, né, surgiam os questionamentos, mas por quê? E isso me trouxe, né, de certa maneira, uma necessidade de poder apaziguar comigo uma relação que bastante deteriorada de autoestima. Passar pelo presídio me trouxe o cadeado de uma possível liberdade. Né? Eu estou aí buscando, me libertei muito mais do que, né, eu já fui presa. Então, admitir isso dentro de um presídio é uma situação bastante conflituosa, mas foi enfrentada. E dali, esse processo de ressignificar, ali eu ouvi sobre isso, eu nunca tinha ouvido nem essa palavra, né? Ressignificar não é só uma palavra, é todo um movimento que eu percebi ali dentro que eu estava tentando fazer e tinha algumas entraves que me faziam não alcançar da maneira que eu podia, mas, enfim, no final das contas, as coisas aconteceram, né? E eu estou aqui tentando agora, são tantas tramas, né? Esse corpo negro, ele passou por muitas tramas. E o projeto foi surgindo daí. É um percurso, né? É um percurso que não tem fim. É um percurso que fala mais de mim, né? Como um corpo negro que está, assim, a cada dia no susto, se percebendo, né? Porque quando você fala da dona Nicássia, né, é um reflexo. Por isso que os reflexos, aqui eu entendi um reflexo, né? E aí entendi também que o acesso aos conhecimentos que eu tive, né, é necessário que a gente faça realmente o filtro e é necessário que a gente se abra agora. O processo de reconhecimento, ele é um processo bastante
é um caminho, né? É um chão, eu falo, é chão, né? Hoje mesmo a gente tem tido mais acesso aos veículos de comunicação, alguns espaços que a gente tem conquistado, assim, né? Porque é uma conquista o corpo negro dentro desses espaços de poder, de comunicação, esses espaços que geralmente traçam a normativa, né? E principalmente com uma narrativa que trabalha no sentido de dignificar e de questionar, inclusive, né? As próprias castas, né, presentes dentro do meu corpo, né? Porque, querendo ou não, entraram no meu corpo, entraram na minha cabeça, né? E estão fora, estão dentro e fora. Então, é um processo bastante complexo, né? E que a gente vê o espelho justamente no viés do reconhecimento, né? A gente vê como que as coisas acontecem, e elas acontecem de forma muito lenta, né? Às vezes é você, fotógrafa, mas é você. Então essas perguntas que a gente diz, meu Deus, esse é o tempo que a gente, sabe, leva para ser autor, para ser compositor, para ser reconhecido, né? E a gente vê os limites e as barreiras, eles ficam evidentes. O quanto mais a gente dá um passo, a gente sente que o vento aumenta. Mas a gente sempre consegue as forças necessárias para continuar, né? Eu acho que hoje a militância, ela se envolve dessa maneira, né? Hoje o ativismo, ele ganhou uma ampliação muito forte, né? Os meios de comunicação também sentiram né? Olha, não tinha mais jeito, né? Esse período, a democracia, ela chama hoje, ela clama pelas identidades, seja na área cultural, seja em qualquer aspecto. O reconhecimento hoje, principalmente da mulher preta, dentro desses espaços, né? Existe uma desigualdade muito forte ainda, e ela traduz no esteio da cor, né? Então a gente fica aí, né? Caminhando, tentando dar passos seguros, né? E também que, né, com o passar do tempo a gente vai também alcançando o conforto, né? Eu falo que é a paz. As meninas negras, eu sugiro que busquem as histórias do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. Busquem saber aquilo que tem. Acredito que esse é o diferencial hoje dentro da esfera do pensamento, né? É sair do pensamento comum, que a gente precisa alcançar esses modelos que estão aqui estabelecidos e voltar às raízes, né? Voltar às raízes, poder entrar um pedacinho daquela, sabe? Acessar o imaginário que está ali adormecido, né? Isso fala muito sobre as potências do nosso corpo, porque se uma de vocês tem uma avó, né, que gostava de teatro, que cantava bem, enfim, que já exercia essa forma de expressão, né, e às vezes se encontra numa timidez, pode ser que está ali o grande movimento inspirador que pode levar vocês a descobrir altas potências do corpo negro de vocês. Então é sempre infinito pensar hoje nessas possibilidades, né? Mas todas estão dentro de nós. E axé, espero que vocês tenham um bom acesso a vocês mesmos, né? Eu acredito muito nesse processo do autorreconhecimento. Para mim é o mais fundamental. É ali que a gente vai conhecer quem a gente é de verdade. Então eu desejo a vocês esse mergulho. A religião como resistência cultural e a história de Mãe Emília, uma homenagem à memória dos mais de 40 anos de religiosidade afro-brasileira em Manaus. No primeiro semestre de 2019, o número de denúncias de intolerância religiosa aumentou 56% comparado ao mesmo período do ano anterior. A maioria das denúncias foi feita por religiosos de matriz africana. Aqui em Manaus, em 2014, o mapeamento mostrou cerca de 4.000 terreiros
E o Consciência Limpa, com muito respeito e sentimento, presta uma homenagem à memória da líder religiosa e ativista dos direitos da negritude, Maria Emília Souza Borges, a Mãe Emília. Mãe Emília de Lissá, mãe de santo, dedicou a vida à sua religiosidade ancestral. Foi presidente da Federação Amazonense de Umbanda e liderava o Centro de Tambores de Mina GG Nagô de Toliçá, que há mais de 40 anos mantém a religiosidade e a cultura afro-brasileira presentes aqui em Manaus. Mãe Emília faleceu no dia 25 de setembro deste ano, aos 75 anos. Quando os meus 7 anos, que eu tive uma pequena incorporação, minha mãe a suspendeu. A irmã, na época, a irmã Aurora, a irmã Maria, chamaram minha avó e disse que meu destino não era a igreja, que Deus me escolheu para tudo. Um belo dia eu incorporei para esta cigana. Aí pronto, foi aquilo tudo, né? Lá o tio dela apareceu na minha vida. Me casei e foi uma luta muito grande. A avó dela era também espírita. Então ela me incentivava muito. Me casei, tive os filhos e ela dizia, agora minha filha, a gente vai cuidar. Eu trabalho com ela desde os meus 16 anos. Eu dizia para ela, quem serás tu? É minha irmã, é minha amiga, é minha mãe, quem é? Ela me aparecia muito. Então, no maior momento difícil da minha vida, ela me ajudava. Quando eu olhava, chegavam 2, 3 pessoas. Tia, eu disse, fale. Ela dizia, olha, eu mandei aí, hein? Ela falava atrás de mim. Aí a senhora bota um baralho, bota uma coisa, aí eu... Sabe porque eu deixei a baralho? Aí eu botei a baralho. Aí ela pegava, o pessoal dizia, tá aqui pra senhora deixar pra cigana. Quando o pessoal ela diz, olha, diga aí pra minha filha, isso é meu trabalho, que eu tô ajudando com ela. Ai, eu ficava muita raiva. Estou com mais de 50 anos, a religião é tudo para minha vida. Só eu fazer a caridade, ajudar o necessitado. Para mim, eu me sinto feliz na vida. A população negra é a maior vítima de homicídio no país. Segundo pesquisa do IPEA, entre 2008 e 2018, 79,8% dos assassinados foram pessoas negras. 68% das mulheres assassinadas em 2018 eram mulheres negras. Os negros são minoria ocupando espaços de poder e em posições de liderança no mercado de trabalho. Esses dados evidenciam o racismo impregnado no país desde a época da escravidão. Sim, o racismo existe no Brasil. E negar isso é apenas uma infeliz estratégia de quem não tem interesse algum em resolver a questão. Pense nisso e até o próximo Consciência Limpa. Como é que vai? Como é que vai?
Eu vou de Rio Madeira.